Então nós estamos num momento de virada fundamental, aonde ele tem uma grande epifania à beira do mar da Irlanda, para relembrar, né? Na beira do mar da Irlanda, né? Com aquela frase: A day of seaborne clouds. E aí ele diz que a frase, o dia e a cena se harmonizavam como um acorde. Aí já comentei, né, para vocês como parece uma própria epifania. O que foi? No final do capítulo 4, né? E então nesse momento em que vai ser a virada em que ele vai decidir que é artista, né? E que ele vai ser um artista, ele se descobre e ele vai se assumir mesmo como artista. A partir desse momento que nós vimos que ele flertou com a história da vocação de ser padre, que rapidamente, né, descartou, né, depois de passar pelo inferno ligado aos sermões, como nós vimos, né, e a culpa pela relação sexual. Então é uma decisão muito, muito importante, né, para ele, né? Mas antes disso, eu queria comentar com vocês que ele não chega aí do nada, né? E é algo que o processo de ser artista ele já se iniciara desde antes. E que nós vimos que e ele vai pagar caro pela heresia dele. Lembre-se que heresia em grego é escolha, né? E herese nos dois sentidos, na escolha da heresia, na escolha de ir, digamos, rompendo com os cânones, né? Principalmente da igreja, do que ele vai falar: a igreja, a pátria e a religião. Né? A igreja, a pátria e a família. E a família, né? Mas aí eu fui dar uma olhada no Stephen Hero, né? O Stephen Hero, que é o seu primeiro escrito, né, sobre a sua autobiografia, também se chamando de Stephen Dedalus, e que não foi publicada. E aqui fica mais claro uma discussão que é apenas evocada no retrato, que é a heresia, a escolha dele de uma arte considerada herética, de uma arte considerada que sai fora dos cânones religiosos. E, gente, eu nunca li esse livro como se fosse algo que tivesse alguma atualidade. E está tendo. E o pior é que nós encontramos em Joyce, início do século XX, uma discussão que é uma discussão que está em pauta, que não chega nem a estar em pauta, né? Mas que está subliminarmente em jogo hoje em dia na nossa sociedade, que é o poder e o perigo que a arte representa para a ideologia religiosa. Eu vou ler texto para vocês aqui que vocês não vão acreditar como é algo muito parecido com o que está acontecendo hoje, né? Eu não sei se vocês sabem, só para dar uma atualizada, né, teve uma audiência, né, recentemente, né, que a ministra Carmen Lúcia convocou os artistas para ouvi-los, né, sobre a questão da censura no cinema, nos teatros e tal, né? E que foram, né, e compareceram o Caco Ciocler, o Caio Blatt, que está fazendo o Reobaldo do Grande Sertão Veredas, né, há algum tempo, o Gregório do Vivier, que foi como humorista, Caetano Veloso, Dira Paz e outros, só para nomear alguns assim. Eu acho que vale a pena vocês verem o depoimento deles, que é, você viu, né? É excelente e é assustador, né? Primeiro que eles convocam, né, a Carmen Lúcia, né, e tem a Rosa Weber e mais alguns assim,
convocam para ouvir a opinião dos artistas para saber, mas está tendo realmente censura? Como é que foi isso? O fato desencadeador foi a proibição, podemos dizer, por que não dizer a censura, de filmes, de financiamento de filmes com temática LGBT pela Ancine, né? A Agência Nacional de Cinema. Não? E começou a aparecer também, a peça Caranguejo Overdrive também foi impedida de ser, né, apresentada no CCBB, e teve também atualmente no Festival Domingos de Oliveira, que está tendo na Caixa, né, isso foi denunciado pelo Caio Blatt, né, que 5 filmes do Domingos de Oliveira com temática sexual foram retirados da mostra. E um é uma comédia totalmente light, que é Todo Mundo Tem Seus Problemas Sexuais. Né? Só pelo nome, Problemas Sexuais, já foi retirado. Então vocês veem a que ponto, né, nós estamos chegando. Então tudo que... então essa discussão, né, de uma arte laica, né, é impressionante como isso está voltando. E a gente vê essa discussão em Joyce, de uma arte laica, né, em vários momentos, né, e vocês se lembram quando, né, que a gente viu no retrato, como ele apanhou dos seus próprios colegas quando ele disse que o Lord Byron era o melhor poeta da língua inglesa. Porque esse Lord Byron era um herege, era um ateu, etc., era um carinha da pá virada, era bissexual, era incestuoso, não sei o quê, e principalmente ateu, né? E que ele tinha, né, apanhado dele, né? Então, o que é... E aí, aqui nós vemos né, o que ele descreve em detalhes do que realmente aconteceu, que não aparece no retrato, né? Que ele foi convocado, depois de escrever o tal do ensaio considerado herético, lembra que um professor acusou ele de herege por causa de um ensaio que ele escreveu, e os colegas dizem, você já foi chamado de herético pelo professor e tal, e agora, né? Ele tinha 15 anos, né? 15 anos. E ele foi chamado para uma espécie de roda viva, sabe o programa Roda Viva? No colégio dele, num tribunal, acusando ele de uma forma assim impressionante. Ele diz aqui, ó, Stephen foi submetido ao fogo de 6 ou 7 opositores hostis. Está aqui no Stephen Hill, na minha tradução, da editora Edra, página 81. Um deles, chamado de Mehdi, declarou surpreso que o ensaio concebido num espírito tão hostil ao espírito da própria religião contasse com o favor daquela associação, já criticando a associação de ter publicado esse artigo, né? Ou seja, censura. Então, e aí ele diz, quem senão a igreja havia apoiado e promovido o temperamento artístico? O teatro não devia o seu próprio nascimento graças à religião? Aí e aí vai, né, várias coisas, né? Ele diz assim, a arte da antiguidade se aprazia em defender o belo e o sublime. A arte moderna podia optar por outros temas, mas aqueles que ainda mantivessem suas mentes imunes aos venenos ateus iam saber escolher. E vão escolher, né? Ou seja, se vocês tiverem seus espíritos imunes aos venenos hostis, né? Venenos hostis dos ateus, né? É por aí. Mr. Dedalus poderia ler os autores que quisesse, obviamente, mas o povo irlandês tinha sua própria literatura gloriosa, onde era sempre possível encontrar novos ideais para incentivá-los a novos feitos patrióticos. O próprio Dédalus era um desertor das fileiras nacionalistas, professava o cosmopolitismo. Afinal, é preciso se ter nação antes de se ter arte. Então,
ele vai mostrando aqui, né, a questão da nação, da religião completamente, né, vinculada, e que ele vai, né, e que ele vai romper. Né? Então, antes da gente chegar lá, a gente vê que é a esse tipo de confronto que ele, né, se vê, né, metido, e que ele vai aí lutar. Gente, o que está acontecendo nas artes cênicas com Roberto Alvim, né, que foi designado para fazer uma arte conservadora, entende, no espírito evangélico, é o que está acontecendo hoje. Né? Volta isso de uma arte, supostamente, então, que seria, né, isso, e o resto é contra, O novo diretor e deve ser é um atacado. bispo também, né? Hã? O novo diretor da Ancine Ah, é um bispo. é um bispo. Acho que confissões. E o Miguel Proença acabou de ser demitido da presidência da Funarte também. E que ele fez uma declaração que o apoio dele a Fernanda Montenegro foi determinante para a demissão dele. Então, quer dizer, gente, precisamos falar sobre isso e ver como nós estamos em algo terrivelmente atual, né? Nunca pude imaginar. Né? Que esse debate, gente, parece tão velho, tão antigo, como é que isso volta? Né? A Dira Paz disse que está fazendo, né, vai um filme estrear aí que se chama Divino Amor, que começa em 2027. Em 2027, a festa mais importante do Brasil não é mais o Carnaval, é a festa do Divino Amor. Do amor a Deus. Né? Não é um amor divino, sublime, não, do amor a Deus. Tá pensando o quê? Não é Carnaval. Né? Então, eu acho bom a gente estar bem, né, nós psicanalistas estamos bem atentos ao que, né, isso significa. Mas então tem aí uma evolução, alguns, né, vestígios de evolução muito interessantes. Logo no início aqui ele fala, a gente vê o interesse dele de uma forma tão bonita, né? Falando como é que ele começava a ler, faz referência a dois autores, logo na terceira página aqui do Stephen Hale. Sentia-se igualmente cativado pelas aparentes excentricidades da prosa de Freeman e William Morris. Lia esses autores como quem lesse um tesouro, e fazia um celeiro de palavras. Lia o dicionário etimológico, ele lia o dicionário, é desses que lê dicionário. Ele lia o dicionário etimológico de Stick, hora após hora, e sua mente, desde sempre submissa, isso eu adorei, ao espanto típico de uma criança, costumava ficar hipnotizado diante da conversa mais banal. Para ele, as pessoas pareciam ignorar o valor dos vocábulos que empregavam de modo tão superficial. E passo a passo, à medida que tal indignidade da vida lhe era imposta, né, ele achava isso indigno, como as pessoas tratam mal, de uma forma vulgar e superficial as palavras, ele se enamorava de uma tradição idealizada, mas verdadeiramente humana. Aí eu fui ver em inglês, né, que seria assim: a sua mente desde sempre demasiada submissa to the infant sense of wonder. Esse sense of wonder, que wonder é uma palavra assim semântica, tem 1000 significados. Realmente pode ser o espanto, mas o espanto no sentido do maravilhamento, sabe, da surpresa, do milagre, algo de um prodígio. Então, the sense of wonder. Esse the sense of wonder que vai ser
característica de Joyce de manter o sentido do prodígio da coisa mais banal. E aí ele vai mostrar um método para chegar a isso, né? Inclusive a partir de São Tomás de Aquino, que a gente vai ver hoje. Né? Entende? Esse eu adorei, isso que é The Sense of Wonder, que eu acho que é até uma indicação que a gente tem que dar para o analista, quando ele vai ouvir, não perder o sentido do espanto nas palavras que são usadas do analisante, né? Esse sense of wonder, de admiração, de espanto. Aliás, espanto em grego é muito interessante, é tauma. E tauma é o primeiro, é o afeto que causa o conhecimento. O sujeito se depara com tauma, né? Com esse tauma que é um espanto. E esse espanto é que vai provocar o desejo de conhecer, de saber por que esse copo é assim, por que é isso. E a ciência e o conhecimento começa sempre a partir do espanto que é extraído de uma banalidade. Esse espanto vai ser o fundamento da epifania e do devir artístico dele, né? Que ele vai elaborar e que coloca logo desde o início. Só que esse artista não pode ficar só no espanto, né? E ele vai desenvolver toda uma teoria. Hoje eu vou trabalhar a questão da teoria estética do Joyce, né, a partir de São Tomás de Aquino, né? Que ele, pouco a pouco, ele vai chegar a São Tomás de Aquino. Então, para ele, o artista, né, ele tem uma dupla aptidão. A aptidão dele é, na página 60, qual é a aptidão do artista? Primeiro, ele percebe alguma coisa. É de seleção e reprodução. Ou como ele diz, e reprodução. Ou seja, ele capta alguma coisa e do que ele capta, ele vai reproduzir criando aquilo. Você vê que não é engraçado que não é do nada. Como diz Lacan, não, é algo diferente. Não é ex nihilo. É algo como ele vê, por exemplo, ele vai coletando. Fico pensando no Guimarães Rosa, né? Ele ia nas vaquejadas não, mas ele saía no... Como é que se chama aquilo? Que ele saía com, né, os jagunços, não, com os... Não, jagunços não é os jagunços, não. Ele faz o... Guimarães Rosa, quando ele via para o Brasil, ele era o diplomata. Os tropeiros, ele saía com os tropeiros e levavam os bois de fazenda em fazenda, né? De fazenda em fazenda, e ele acompanhava tropeiro, não sei se é tropeiro o nome certo. Talvez seja. E aí ele anotava tudo que ele ouvia, tudo que ele ouvia do vocabulário e as histórias, né, e lendas e parará, e anotava, e foi isso que ele foi criando a obra dele, recriando, né, a partir disso. Me lembra um pouco isso, né? Como você vê, ele ia anotando tudo também, o tesauros dele, ele ia. Tanto que quando ele tem a epifania, né, que ele descobre ser artista, ele diz assim: arranquei uma frase do meu tesouro. Então ele tem um tesouro aqui. Parece, será que Lacan pegou daí o tesouro dos significantes? Né? Todo mundo tem o seu tesouro. Que se a gente for pensar no inconsciente como saber de la língua, também é aquilo que vai sendo acumulado para cada um do seu tesouro de la língua, da forma como você ouve a língua materna. Né? Então tem isso assim da seleção e ao mesmo tempo, né, a reprodução. E a perfeita, né, ele diz assim, equacionar essas duas aptidões, a aptidão de você selecionar, né, de você estar na rua, ver uma coisa que te chama atenção e dali você vai fazer um quadro, vai fazer uma peça, vai fazer uma canção,
né? Era o segredo do sucesso artístico. O artista capaz de livrar a alma sutil de uma imagem que reflete o emaranhado das circunstâncias que a definem com mais exatidão, ou seja, arranca isso que ele está, né? E reincorporá-la a circunstâncias artísticas, né? Aí ele diz, a perfeita coincidência dessas duas aptidões, que é a seleção e a reprodução, é a poesia. A poesia é a perfeita conjunção dessas, é o que ele chama a poesia, né? Então, agora aí ele diz uma coisa que eu acho fundamental a gente afirmar, nós como psicanalistas, né, lacanianos, que sabemos que a interpretação analítica tem que ser poética, como diz Lacan no final do ensino, né, que somos os artífices também da palavra. Olha o que ele diz da função do poeta, página 62. Cada época, do Stephen Hero, cada época deve sancionar seus próprios poetas e filósofos. O poeta é o centro intenso da vida em sua época, com a qual ele estabelece uma relação cuja vitalidade é impossível de ser batida. De ser ultrapassada por outro, né? O poeta é o centro intenso da vida em sua época com a qual ele estabelece uma relação cuja vitalidade não é batida por nenhuma outra profissão ou ofício, nesse sentido, né? O poeta aqui é o artista, né? Somente o poeta é capaz de absorver a vida que o cerca e devolvê-la ao mundo exterior em meio à música das esferas. Quando o fenômeno poético é sinalizado no firmamento, né, é hora de o crítico conferir-lhe seus cálculos. Aí ele vai. É hora de reconhecer que aqui a imaginação contemplou intensamente a verdade dos seres do mundo, ele está um pouco platônico aqui, e que a beleza, o esplendor da verdade terá nascido. A época, ainda que se enterre em fórmulas e maquinaria, né, ou seja, a época, mesmo dominada pelo discurso da ciência, necessita dessas realidades, as realidades feitas pela arte, né? As únicas que lhe propiciam e lhe preservam a vida, e deve esperar obter desses centros de vivificação. Muito bom, né? Pensar a obra de arte como centros de vivificação, para daí extrair a força para viver. O que você... Olha, então, e deve esperar obter desses centros de revivificação a força para viver, a segurança da vida que somente tais realidades podem ensejar. Assim, o espírito do homem promove uma afirmação contínua. Vocês veem que coisa, né, importante, né, como ele sublinha o que é a arte. E como a arte, então, se torna algo perigoso para os governos autocráticos, né? Porque se nós estamos dentro de uma necropolítica, como a gente tem falado, né? O que temos? A necropolítica e os centros de vivificação, né? Então, o que vão atacar? Os centros também de vivificação, né? Que ele chama, né, da arte. Mas ele, posso falar? Claro. Então, era o que ele queria fazer lá, né? A poesia como centro de vivificação para aquela sociedade, embora minúscula, que ele achava que tinha caído na maior mediocridade. Exatamente. Como você falou, é atualíssimo. É atualíssimo. Ele vai chamar que a arte é a única... da religião e da política. Eu só substituiria a religião por instituição, né? São essas instituições. Instituições políticas. Mas vamos pôr a igreja. A igreja de uma forma... Instituições. Mas era a Instituições humanas. religião, de um modo geral, lá no... Espera um pouquinho, falando de Joyce, que incluía, inclusive, os jesuítas, né? Instituições, portanto. Não a religião. Mas ele não dizia as instituições, ele dizia
tempo todo na obra dele. Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. E esse concordo. discernimento é importante. Eu também acho. Concordo inteiramente. E porque ele discute a religião de um modo filosófico muito interessante a vida inteira. Né? Joyce, porque não cai na mediocridade. Inclusive, né, eu vou comentar, quando ele, né, no ensaio dele, que ele vai evocar São Tomás de Aquino, né, os opositores dele dizem assim: gente, você toma São Tomás de Aquino, entende como se fosse um filósofo da estética, e você está esquecendo tudo que ele mais falou sobre a relação, né, do homem com Deus, entende? E eles desconsideram tudo que, não, ele, digamos, os detratores dele, né, dizendo assim: você está elevando São Tomás a um filósofo da estética, mas ele não é um filósofo da estética. A estética é uma coisa completamente secundária, que não tem nada dentro dessa grande obra de São Tomás de Aquino. Né? Ele é atacado porque ele considera o São Tomás de Aquino um filósofo da estética. E é o que interessa, como você falou, ele extrai a filosofia, né, da estética que lhe interessa de uma forma ateia. Não? Como nós vamos ver. Então, tem isso sim. Então, aí tem uma discussão dele com a mãe que é muito interessante aqui, e ele acaba fazendo a mãe ler peças de teatro, de Ibsen e tudo mais, mas antes disso assim, a mãe pergunta: mas a arte não é uma fuga da vida, não? Aí ele diz: obviamente a senhora não ouviu o que eu disse, ou então não entendeu o que eu disse. A arte não é uma fuga da vida, é exatamente o oposto. A arte, ao contrário, é a expressão central da vida. A expressão central da vida. O artista faz afirmações a partir da plenitude da sua própria vida. Ele cria. Então, tem algo assim ele cria, né? E aí tem continuando aqui, né? É muito interessante isso, aí vai para, né, essa discussão da arte e religião. Que ele aí tem toda uma discussão que ele com um padre sobre a questão da arte e religião, que eu só vou tomar isso, que ele toma uma frase, né, de São Tomás de Aquino, né, para contrapor ao padre que vai mostrando que a arte é o que é designado pela Bíblia, que a arte é divina, que é Deus e os padres e a igreja que trouxe a arte, o estético e a beleza. Aí ele, né, cita São Tomás de Aquino: belas são as coisas que ao serem vistas agradam. A única definição do belo é pelo apetite, é pelo que agrada, é pelo o que usufrui. Ponto. Não tem outro nisso. O que é, né, isso é o central que ele pega. Não tem o outro. Há um curto-circuito do outro. Quando você tem o gozo artístico, né, não passa pelo outro. Nós sabemos com Freud, é um destino pulsional. Não é, não. Então tem algo aí que ele vai que é muito importante. Depois, peraí, eu queria ver onde é que eu estou achando aqui, que até aqui na página 138, vou pular aqui que tem uma coisa que é o seguinte, que na verdade é uma discussão que ele começa com Aristóteles, né, e vai para São Tomás de Aquino, né? Então, as grandes referências para ele são a poética
de Aristóteles e São Tomás de Aquino. Na poética de Aristóteles, eu discuto isso muito no meu livro, no início do meu livro Inconsciente Teatral, né? Em que com o conceito de mimesis. O conceito de mimesis é um conceito fundamental, né, para a arte, que começa com a definição da tragédia por Aristóteles, que a tragédia é a mímese de uma ação. Mimesis, que foi muito tempo traduzido por imitação. Tipo, a arte imita a natureza, né? Só que é uma péssima leitura, porque no próprio Aristóteles a mimesis não é uma imitação. Quando um pintor vai pegar uma maçã e colocar a maçã no quadro, ele não está imitando aquela maçã, ele está criando uma representação daquela maçã. A mimesis é muito mais algo da ordem de uma representação do que de uma imitação, né? Então tem essa discussão que ele vai retomar aqui, indico a vocês aí, né, esse trecho do meu livro, O Homem como um Ser para a Arte, né, que Aristóteles vai definir o homem é um único animal que é capaz de mimesis, que é capaz de representar, inclusive representar um outro que não a si mesmo, né, que é capaz de representação. Com isso ele sai da natureza. É o que nós encontramos quando Lacan vai dizer da desnaturalização do homem, né? A gente pode reinterpretar também Aristóteles a partir de Lacan, né? Essa desnaturalização do homem já o afasta completamente do que seria a natureza, né? Ele recria, né? Ele recria a natureza com a arte a partir dessa mimesis. E aquilo que é próprio do homem é isso, é a possibilidade de você representar. Por isso que eu acho que podemos extrair do próprio Aristóteles, que vai definir um homem, não é diferente depois de Descartes, que vai dizer que o homem, né, é um ser pensante, né, da res cogitans. Um homem é um ser para a arte, é um ser artístico, né? E olha o que nós encontramos aqui na página 138. Para Stephen, a arte não era nem cópia nem imitação da natureza. 2 pontos. O processo artístico era um processo natural. O que é próprio, e Lacan vai retomar isso na conferência dele sobre Joyce, né? Que o que é próprio primeiro, o homem é desnaturalizado, mas o que é para ele natural é a arte. O que é mais natural, o que seria, né, aqui ele vai falar, mais próprio à natureza do homem é a arte. Eu acho que ele estava completamente inspirado por Joyce. Vou ler aqui para vocês vão ver se Lacan não chupou aqui, não pegou daqui isso. Ele diz assim, para Stephen, a arte não era nem cópia nem imitação da natureza. O processo artístico era um processo natural. Em nada que ele dizia a respeito da perfeição artística era possível detectar um toque artificial. Olha que interessante, que ele joga com o natural e artificial. Você vai dizer, gente, mas não tem nada mais artificial do que a arte. Ele vai dizer que não, que é próprio da natureza, né? Falar sobre a perfeição da arte de alguém não significava falar sobre algo reconhecidamente sublime, reconhecidamente pelo outro, né? Mas que na realidade não passara de uma convenção sublime. Mas antes, a perfeição da arte significava falar do processo verdadeiramente sublime, atinente à natureza de alguém. Olha como lida aí com o que é sublime da natureza daquela pessoa, né? E que merecia ser examinado e discutido aqui, né, abertamente. Vocês veem que aí não tem nada da relação do sujeito com o outro, né?
O sujeito está só. E não é à toa que ele fala que o primeiro preceito, o que é condição da arte, é a solidão e o isolamento. É você esvaziar tem uma, né, isso que ele, né, dentro dessa digamos, concepção dele. Aqui na página, olha como é que ele define a Irlanda. Ele diz assim: ele falando dos padres, a relação dele com os padres. Não sei se seriam evangélicos, mas no caso aqui eu acho que são jesuítas. Essas perambulações, quando ele andava muito, vivia, né, enchiam-no de raiva profunda, e sempre que encontrava um padre robusto de batina preta, fazendo uma aprazível ronda por aqueles bairros superpovoados de fé e serviço, ele amaldiçoava a farsa do catolicismo irlandês, uma ilha onde os habitantes confiam sua vontade e sua mente a terceiros, a fim de garantirem para si mesmos uma vida de paralisia espiritual. Uma ilha onde todo o poder e toda a riqueza estão sob a guarda de indivíduos cujo reino não é deste mundo. Uma ilha onde César confessa Cristo e Cristo confessa César. Olha que ótimo, mostrando aí os dois poderes juntos, né? Cristo confessa César, César confessa, né? Para que juntos possa engordar às custas de uma ralé faminta que ironicamente é instada a aceitar consolo nesse sofrimento. O reino de Deus está dentro de você, diz ele entre aspas. Gente, qualquer semelhança é maravilhosa. Não é impressionante isso que ele fala? Estamos vivendo essa Irlanda, né? Voltamos à Irlanda do início do século XX, né? Há um século passado. Ilha de Veracruz, é verdade. É. Aí ele diz uma coisa tão bonita aqui. Cadê? 121. Bom, então vamos entrar no... Mas ele não define a Irlanda como uma porca que come seus filhos? Vai, mas vamos chegar lá, exatamente. Não é? Exatamente. Ele chega a dizer, né? A Nádia está lembrando que a Irlanda é como uma porca que come seus filhos, sua ninhada, né? Isso não retrata. Tá, nós vamos chegar a isso. E aí, ele também se define de uma maneira muito interessante como aquele que tem um temperamento sempre trêmulo rumo ao êxtase. Ele está sempre aí nessa, sempre, né, trêmulo, né, rumo ao êxtase. Está aqui, Verena concentrou. Bom, aí, não, a partir daqui já é algo que se dá depois do momento em que a gente está, né? Que ele diz que ele vai viver de acordo com o que considerasse constituir a voz de uma nova humanidade ativa, destemida e franca, e não se submeter à tirania da mediocridade. Ele vai dizer isso de diversas outras formas, mas essa aqui é boa também. Que ele haveria de viver de acordo com o que ele considera, com que constitui a voz de uma nova humanidade ativa, destemida e franca. Esse franca é sem a farsa, né, dos padres, né, da religião, né, e sem a covardia daqueles que, né, que aceitam digamos, essa ideologia, né? Mas aí, voltando então para o dia da virada, né, que é no final do capítulo 4, né, a gente, né, eu comentei com vocês, né, sobre essa
a epifania, né? A gente vai ver o que é epifania, né? Musical, né? Como a questão da música e do ritmo, né? O ritmo é algo assim muito importante que volta, né, para ele. E aqui aparece, né? Ele tem aquela espécie de alucinação ou visão do próprio Dédalus sobrevoando o mar, né? E com o nome do boss Stephanómenos, né? Que é o boi coroado, né? Que nós vimos nesse lugar, né? De exceção, digamos assim, a profecia do nome e também do Stephanóforos. O Stephanóforos é aquele que produz, né? Que nós vimos também, né? É aquele, ele, né, faz essa... E é onde nós vemos que ele transforma esse nome, que é de um mártir, um dos primeiros mártires da era do cristianismo, que é Stephen, e que ele transforma, ele pega a sua raiz grega dentro do processo dele de voltar à tradição da helenização da língua, né? Nós vimos isso, e aí ele sai da tumba da infância, da puerícia, e tem aqui aquela afirmação que lembra até o monólogo da Molly no final de Ulisses. Yes, yes. Ele ia criar magnificentemente, com a liberdade e a força da sua alma, como grande artífice, cujo nome usava, uma coisa nova, viva, alada e bela, impalpável, imperecível. Tem algo assim que ele se dá ali como um destino naquele momento, que a gente vai ver depois, né, como essa frase que eu falei, né, de várias formas. Então, ele se coloca como um grande artífice. E que é interessante, quando o Lacan, né, nós vamos voltar a isso, discute a questão do Redentor, né, que nós vimos em algum momento, a gente já falou isso, né, que ele se identifica com aquele que vai redimir, com o Redentor, né, que ele tem uma discussão, né, com o Jacobert, né, depois nós vamos ver com mais detalhes isso. Ele diz, aqui, ó, na página 78, coloca a questão para Jacobert. Não há nos escritos de Joyce o que chamarei de suspeita de que ele é ou se torna ele mesmo um redentor, um redeemer. Redentor, houve um verdadeiro, né? O redentor seria o Jesus Cristo, né? Jesus. É o significado do termo, da palavra Jesus. O nome próprio é o Salvador. Jesus, Jesus, né? E que no que de modo manifesto ele tem fé. Aí o Jacobert diz, sim, há vestígios disso. Em Stephen Hero, por exemplo, há vestígios disso. Exato, na primeira versão há vestígio muito nítido disso. Só que o Lacan propõe, não, o artista não é o Redentor, é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Mas ele diz isso no retrato, Jorge. O artista é o Deus da criação. Exatamente, ele é o Deus aqui como fazedor. Isso que é o Stephanóforos, não é? O Stephanóforos, que em grego é o fazedor, que é o que produz, é o Dédalus. É o artista. É o artista. Porque quando ele diz o artista, ele está se referindo a quem faz isso. É. Que é o colecionador fala desse D. Como é que é? Ela está falando do O TH. artista, redentor do mundo, quando ele se refere a o artista, ele está se referindo a um sujeito que tem essas características Isso. aí, É. né? De um grande homem, De um fazedor. de um fazedor. De um- Grande porque fazedor. E se a gente for pensar, o termo de poeta vem daí, da poiesis. Da poiesis, que é, né, a criação. Né? Que Mas da- é ele também, com certeza. Hã? Porque é um retrato
do artista, que no caso é ele também. É, claro que Sobretudo ele. Todo o esforço da vida dele foi para ser isso. É isso mesmo, né? Então é interessante, porque aqui a gente vê, ele é o artífice, né? Então ele está mais para Deus do que para Jesus, né? Aí no caso o complemento que vale. O Cristo quer dizer isso, um ungido, escolhido, divino. Como é que é? Não sei. O complemento. Cristo. O Cristo quer dizer isso, um ungido, escolhido, divino. Daí vem toda a contratécnica. Mas olha que interessante. Quando Lacan coloca. Quando Lacan coloca. Qual é o nome que ele dá para a conferência dele? Né? Joyce, o sintoma. Como dizer Jesus lá caia. Nós fomos no nosso cartel, né, Vera? Temos aqui, né? Eu, Vera, Vaguisa, Sônia, né, Roberto, estão no cartel que a gente até pesquisou. Ele fala, eu falo de Joyce, o sintoma. Joyce, le symptôme, comme Jesus la caille. Jesus la caille é um romance, né, que foi escrito onde este Jesus era um garoto de programa. Era um prostituto, né, amigo de uma prostituta, e tem mil quiprocóis e tal, e ele era chamado lacaio. Esse lacaio pode ser, digamos, a palavra mais próxima que a gente achou para lacaio é a rola, pode ser a pica, o pau, o caralho, mas é um palavrão, tá? E, né, o que a gente achou mais fácil seria Jesus a rola. E não a polpa do divino espírito. O que é já... o que já é uma coisa bastante, digamos, herética, né? O nome desse romance chama Jesus a rola, né? Que era o nome do prostituto, o garoto de programa, né? Que é o protagonista aí desse, né? Desse romance, que, bom, a gente pode especular, Lacan, né? Mas a rola tem a ver com o falo, né? Né? Assim, ele é meio a representação do falo, do sexo, né? Daquele que, né, que promove o sexo e tal, né? E o que nós vemos aí, ele coloca nessa comparação, né, o Joyce como sintoma, o sintoma, aquilo que define Joyce. Se esse menino, né, o Jesus, era definido pelo órgão genital dele, a rola, né, é isso que o define, é isso que ele faz. Não, o que as pessoas vão procurar dele por causa da rola. Ou do outro lado, também do lado de trás, não sei. Mas o que o define é isso. Então, o que vai definir, né, o Joyce é isso, né? E é engraçado que logo Lacan vai pegar o Jesus, que é o Redentor, né, que é um tema aqui, né, que é o tema, digamos, importante, né, eu já abordei aqui algumas vezes, dessa relação pai-filho, a relação Jesus de Deus, como pai e filho, a relação também do filho e do pai em Joyce o tempo todo, né? Que é uma grande questão, tanto que Lacan o chama o filho necessário, aquele que se acha o filho necessário para esse pai carente, que não é um provedor, que é um pai decaído, então que ele precisa de um filho, né, para ser pai, né? Esse pai demitido da sua função, e outro par de pai e filho é Dédalo e Ícaro, né? Então a gente tem vários pares aí de par-filho que estão, digamos, colocados, né, aqui. Mas aonde que ele vai se identificar não é com Ícaro, não é com Jesus, e sim com Deus e Dédalos, né? Então isso Ele e Joyce.
Ele Joyce. Não, ele Joyce, Stephen. Não, e o Lacan eu acho que está mais também para Deus do que para Jesus. Se você for pensar. Né? O real do que foi. Então, uma coisa ainda que é interessante, que acontece nesse momento epifânico, né? Que ele decide que ele é o artífice, que ele é o Dédalus, que ele vai, né? Que ele vai criar uma coisa nova, vida lá de bela, impalpável, imperecível, né? Ele tem também uma outra visão de uma menina, de uma rapariga, de uma menina pássaro, que aparece no meio da correnteza, sozinha e quieta, contemplando o mar, e que ele interpreta, né, como um anjo, né? Uma menina pássaro, meio anjo, né? E que ela é tocada pelo deslumbramento de uma beleza mortal. E aí ele, né, acontece isso. Porque eu estou falando isso porque vocês vão ver em alguns, né, ensaios uma referência a isso daqui. E aí ele entra realmente num êxtase. Caminhou e a passos largos sobre a praia, cantando selvagemente para o mar, gritando para saudar o advento da vida que tinha gritado para ele. Você olhava e você é um louco, né, gritando, correndo no meio, né, na praia da Irlanda, né? A imagem dela, né, dessa menina, entrara na sua alma para sempre, a palavra alguma tinha quebrado o silêncio sagrado do seu arroubo. Viver, errar, cair, triunfar, recriar a vida para além da vida. Um anjo selvagem lhe tinha aparecido. Né? É um êxtase, né? Parou de repente, auscultou o coração no silêncio. Até onde ele tinha andado, que horas seriam, né? Aí ele se virou em direção à terra, correu rumo ao litoral, subiu a praia oblíqua, etc., e se estirou, né? Deitou, se estirou para que a paz e o silêncio da noite pudessem acalmar o turbilhão do seu sangue, né? E aí olha como é que ele se sente. A sua alma desfalecida dentro de um mundo novo, fantástico, ofuscante, incerto como um mundo submerso, atravessado por formas e seres nevoentos. Um mundo, um clarão ou uma flor? Tremeluzindo e tremendo e desdobrando-se, uma luz a fulgurar ou flor a se abrir, tudo aquilo se dilatava numa interminável sucessão de si fulgurando olhos. Ele teve assim eu chamo isso aqui de um êxtase escópico, né? Escópico, onde tomou um ácido, né? Viu, assim, lisergicamente, né? Fulgurando, ora escarlate, ora não sei o quê, e desmaiando até o rosa mais pálido, pétala por pétala, né? Uma onda de luz, tudo aquilo enchia o céu, né? Enchia o céu com todos os seus fulgores, cada fulgor mais intenso que o outro. E aí ele, né, suspirou ante o próprio júbilo. Ou seja, isso a gente vê, né, uma espécie aí, né, de um gozo enorme que ele entra. Então, isso aí é uma experiência, uma vivência que ele tem que é absolutamente transformadora. E é isso que vai, né, dentro, digamos, ele estava num processo de rompimento, né, e numa via de, não ia ser, como ele diz assim, não vai ser trabalhar numa cervejaria, então ele vai decidir, né, e ele tem essa decisão mesmo, né, a partir daí. Aí nisso a gente vê, no capítulo 5, né, nós vamos ver o desenvolvimento da teoria estética. E é interessante que essa teoria estética aparece mais claramente no
aqui no Stephen Hero do que propriamente aqui. É anterior, é bem anterior. Ele escreve isso aqui era para ter 500 páginas, isso aqui foi o que sobrou do resto que ele queimou. Porque a forma de escrita daqui é uma forma de escrita de diálogos que ele conta o que está acontecendo entre o Stephen e o pai e a mãe e tal. E no retrato, nós já temos uma escrita completamente diferente, que é essa escrita, que eu já comentei algumas vezes, muito da associação livre, que ele está, assim, de repente ele está numa sala, daqui a pouco ele é jogado por uma fantasia ou por uma memória e que se entremeia com aquilo. A gente não sabe quando a cena termina ou quando acaba da realidade e passa para a ficção. Como uma associação livre, como a gente está, né, em associação livre, né, no... Pode contar por que sobraram poucas páginas? Conta, claro. Já está na hora. Muito divertido. Não é nada divertido. Não tinha, né? Eu acho que eram mais de 500 páginas. E aí tentava publicar e lá pela 20ª editora, que disse não, ele pegou todo o material e jogou na lareira. E a mulher foi lá e conseguiu salvar. A mulher, a esposa dele, A Nora. conseguiu salvar essa. Mulher ou a Nora? Não, a Nora salvou. A Nora. Nora Barnacle. A esposa dele chama Nora. Chamava. A esposa dele Não, Nora Barnacle. Então, ele resolveu escrever de novo, depois de muitas questões, e aproveitou, mas não repetiu, né? E justamente o que queimou foi a parte menor, da infância. Então, nem quando a gente lê o livro, nem aparece, né? A infância nesse aí. Stephen Hero. Mas foi publicado em vida ou é aquelas publicações póstumas? Isso eu não sei. Não, a pergunta é se ele conseguiu tirar o póstumo. Não. Esse não é publicado. Não é. Ele publicou só o retrato, mas aí com uma outra forma de escrita muito mais elaborada do que essa, que é quase um relato. Ele, claro, que ele conta também, né, as coisas do... Bom, então acho que eu vou parar por aqui, só vou fazer uma indicação do... O primeiro livro dele foi o Music, né? Música de câmera, né? Exatamente. Porque ele parte, isso que é interessante, que a gente vê que ele parte dessa questão musical e ele vai chamar as poesias dele de músicas. Aldan, por ele, dá muito mais importância digamos, à musicalidade de La Língua, né? O ritmo, né? O ritmo né? que vai ser algo bastante importante, nós podemos ver no próximo. Né? Ele diz assim, sobre o ritmo que ele toma da música. Ele diz que a primeira relação formal estética de uma parte com outra parte, em qualquer conjunto ou um todo estético, né? Ou de um todo estético na sua parte, ou as suas partes do todo estético, ou seja, é o ritmo, né? E que para ele, o que é a arte? É você extrair da terra, isso está até no primeiro ensaio, extrair da terra inerte ou da terra amorfa o ritmo que individualiza cada coisa. Olha que interessante. Você extrai de uma maçã o ritmo da maçã e a partir dali você vai fazer arte a partir disso, né, que ele chama extrair da terra bruta ou do que dela procede, do som, da forma e da cor, que são as portas da prisão da nossa alma. Aqui ele diz uma imagem da beleza a que chegamos a apreender. Isto é arte. Aqui ele fala imagem da beleza, mas no primeiro ensaio ele fala de você extrair o ritmo
de uma coisa que vai então individualizá-la. E toda a teoria dele, né, que ele vai se basear em São Tomás de Aquino, né, e é algo que, segundo os comentadores, vai ser deixado, mas vai ser, segundo Jacobert, o seu sintoma. E que Lacan, para vocês verem a importância disso, chama o Santo Tomás d'Aquino ou Santo Tomás d'Aquino, né? Que ele vai articular a esse sintoma, ou seja, como o sintoma dele está ligado a essa estética do São Tomás de Aquino, que é ligado, né, à sua concepção propriamente artística. Então vamos ver isso da próxima vez. Alguma referência específica em São Tomás? Olha, é a teoria estética de São Tomás. Eu não sei onde que Tem que caçar na colocado. sombra. Qual é a parte? É a clareza, a luminosidade, a integridade, né? Que são são E a três partes. criatividade. Que são três partes que pra gente. Está na sombra. Acho que sim. A parte que vai falar das paixões, então. Na parte dos Talvez. paixões.